voltar com as minhas raízes. A zootecnia é isso. Mas além disso, hoje eu falo assim, e a zootecnia que é para você? Eu falo assim, é uma fonte de renda. É uma fonte de renda muito viável. É um caminho a se seguir, sabe? Você entender que, tipo, eu estou no primeiro período, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer... Não se pergunta isso, vai e faz. Conhecendo a zootecnia, aquela coisa que era paixão, você entende ser propósito. É o propósito de trabalhar com produção animal. Não, Juliana, você é uma ídola pra mim, é sério mesmo. É sério mesmo, é sério mesmo. Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Sejam todos bem-vindos ao FazuCast, o podcast da Fazu. Meu nome é Rayane, eu sou jornalista da instituição e hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado, perspectivas e pesquisa na zootecnia, que no mês de maio completa 60 anos de profissão aqui no país. E para esse bate-papo eu trouxe alguns convidados muito especiais, o coordenador do curso na Fazu, Arthur Alves, a nossa coordenadora de projetos, Juliana Pascoal, e o nosso aluno da zootecnia, Rafael Silva. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Prazer enorme, muito bom estar falando com vocês hoje. Obrigada, Rayane, pelo convite novamente de estar aqui com você. Obrigado a todo mundo aí, essa banca de peso aqui que a gente está tendo essa conversa hoje, né? Fico muito feliz de estar podendo participando aqui. Bom, pessoal, então vamos lá às apresentações. Começando pelo Arthur, que é zootecnista, mestre e doutor em nutrição de ruminantes pela UFMG, além de coordenador do curso, também coordena o grupo de estudos e pesquisa em nutrição de ruminantes, foi zootecnista do ano pelo Estado de Minas Gerais em 2024, uma honraria que é concedida pela Associação Brasileira de Zootecnistas, a ABZ. Juliana Pascoal, novamente aqui participando com a gente, é mestre e doutora pela USP em Qualidade e Produtividade Animal, colaboradora na Fazu há mais de 10 anos, já foi coordenadora do curso e atualmente lidera a área de projetos da instituição. Também é a técnica responsável pelo teste de desempenho e eficiência alimentar, o TDEA, que é uma etapa do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o PENAT. Já o Rafael Dias Silva, ele é aluno do 3º período de zootecnia, já estagiou no PENAT, na Expogenética, na Expoinel, na Expozebu, na atualização técnicas dos jurados da Girolando, atualmente é estagiário da EPAMIG, além disso também é presidente do diretório acadêmico do curso e é membro do comitê do Ruminar, que é o grupo de pesquisas e nutrição de ruminantes coordenado aí pelo Arthur. E, pessoal, para a gente começar, vamos ao primeiro bloco, falar um pouco sobre mercado, sobre perspectivas. Começo por você, professor Arthur. Enquanto zootecnista, coordenador do curso, recentemente, no dia 13 de maio, em celebração ao Dia do Zootecnista, a Fazu, por meio do Diretório Acadêmico, promoveu um dia especial com uma programação técnica e conversando, você me destacou justamente essa proposta da instituição de capacitar os alunos cada vez mais para entregar para o mercado um profissional de excelência. Eu queria que você falasse um pouco sobre... enquanto coordenador do curso, qual o diferencial desse zootecnista formado aí pela Fazu? A zootecnia da Fazu, eu sempre gosto de falar que tem ali a tradição com a inovação, que está na vanguarda da formação de zootecnistas que estão bem posicionados no mercado de trabalho e que fazem diferença para o produtor rural em toda a cadeia produtiva. A zootecnia da Fazu esse ano completa 51 anos e a zootecnia no Brasil 60, ou seja, estamos aí muito próximo das primeiras escolas do Brasil e desde então a gente vem investindo na capacitação do nosso aluno, na formação do nosso aluno, não somente dentro de sala de aula. O nosso aluno ele tem toda uma base teórica muito bem estruturada, uma grade que atende às exigências do Ministério da Educação, mas além disso, nós temos um perfil de profissionais que ministram aulas, que são consultores, são pesquisadores e traz essa vivência para dentro de sala de aula. Nossos professores, na sua grande maioria, são doutores, ou seja,
especialistas nas áreas que ministram as suas disciplinas. E um dos grandes diferenciais da faculdade é uma fazenda escola dentro da faculdade, ou seja, nós temos 186 hectares que o nosso aluno está dentro do sistema produtivo. Um dos diferenciais que eu sempre gosto de citar é as nossas aulas práticas dos projetos integradores. Conheço poucas faculdades que têm isso, a zootecnia da FASU é uma delas, e o nosso aluno ele sai formado na prática desde o primeiro período, então tem aulas práticas, 100% práticas, desde o primeiro período. E não é somente focado nas áreas de pecuária, de pastagem, sempre falo, da abelha ao touro. Então, tem toda uma estrutura de aula prática para a formação do nosso aluno. E isso é muito bom, porque o mercado ele pede isso, um embasamento teórico, uma fundamentação teórica, mas também uma praticidade, como fazer no dia a dia das propriedades. E isso a gente conseguimos entregar ao nosso aluno. Muito obrigada. Inclusive, é interessante mencionar essa questão de que a FASU forma profissionais tanto para ser consultores, para trabalhar ali na fazenda, em empresas públicas como, por exemplo, a EPAMIG, em associação, mas também forma pesquisadores. E eu queria, Juliana, enquanto coordenadora de projetos e pesquisas, que você falasse um pouquinho sobre esse espaço para aquele profissional que ele já tem ali uma afinidade com a docência, com o desenvolvimento de pesquisa. Como que é esse cenário para o pesquisador zootecnista hoje no país e também com o auxílio ali da FASU dentro dessa formação? Então, Rayane, o Arthur ele posicionou bem esse perfil da FASU para a formação de profissionais. Eles saem para o mercado, eles saem para trabalhar já preparados para esse mercado. Tamanha a quantidade de aulas práticas, de inserção desse profissional já dentro da faculdade do que são as áreas possíveis para eles atuarem, né? E uma diferença muito grande que eu senti, eu sou formada em escola pública, então eu graduei na Unesp em Botucatu, meu mestrado e doutorado eu concluí na USP em Pirassununga, então eu vim dessa formação da pública e eu entendo muito que essa formação na pública ela direciona muito para a academia, ela direciona muito para a pesquisa e foi uma diferença gritante quando eu entrei na FASU em 2008, depois passei a coordenar o curso de zootecnia, uma diferença muito gritante nesse perfil de formação. Mas aí você fala, Juliana, agora você está lá na coordenação de projetos, de pesquisa, e essa FASU pesquisadora, né? Da onde vem isso se a gente está focado tanto na formação prática e preparar esse profissional para o mercado? E isso é intrigante. Se a gente for pensar nisso, a FASU pesquisadora, desde da década de 70, quando ela foi pensada e instituída pela BCZ. Então, a FASU ela é um braço educacional da BCZ. Mas quando pensou-se nisso lá na década de 70, não era o objetivo de formar só os profissionais, que é o que a gente faz hoje, para eles trabalharem na produção animal e isso aumentar a produtividade, principalmente focada em pecuária. Mas também pensar num núcleo que educacional, mas que também trouxesse pesquisa e inovação com um foco principalmente no zebu. Então, isso foi pensado lá na década de 70. Então, as provas de ganho de peso que eram realizadas na FASU, na área de reprodução tinha um grupo muito forte que trabalhava com reprodução no zebu. A gente não podia deixar de lado a parte de pesquisa em pastagem, então um grupo muito forte na área de pastagem, e de lá para cá a roda vem girando. Então, na década de 70, as provas de ganho de peso, hoje, atualmente, a gente realiza provas também, provas zootécnicas, e aí a gente migrou para eficiência alimentar. Se naquela época a avaliação de ganho de peso, hoje, avaliação de consumo, um input, consumo, avaliação de ganho também, então avaliação de eficiência alimentar. Então a roda veio girando e
E a gente continuou promovendo pesquisa dentro da FASU. Então, além das provas de ganho de peso, se a gente for pensar, provas de ganho de peso, você citou a coordenação do TDEA, então teste de desempenho e eficiência alimentar, que é uma das etapas do PENAT. Então, essa sim, uma prova de peso importante para a instituição e importante para os alunos. Eles estão imersos nesse universo. Então, apesar da gente não ter programa de pós-graduação estrito sensu, nível mestrado, nível doutorado, a pesquisa acontece. E a pesquisa acontece não pela obrigação de exigência do Ministério da Educação, porque como somos faculdade, não existe essa obrigatoriedade. Mas a pesquisa ela vem por vocação, não por obrigação. E nesse cenário, o que a gente tem? Alunos inseridos em todas essas pesquisas que a gente realiza, todas essas provas zootécnicas, como o exemplo do Rafael, que foi estagiário do PENAT, e ele está imerso em todas essas pesquisas e ações que a gente realiza na instituição. É interessante esse ponto de que a pesquisa vem como vocação e não como obrigatoriedade, que eu acho que traz também uma certa paixão mesmo, né, de experienciar e viver tudo isso. E você já mencionou a questão da participação do Rafael. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como está sendo para você, porque veja bem, terceiro período ainda é um período inicial, mas já teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar lado a lado, estagiando lá no PENAT, que é uma rotina ali diária que tem as responsabilidades, tem as atribuições, já está tendo contato direto com os touros dos produtores de todo o país, né? Tendo contato ali com tratadores, alunos, uma troca muito interessante. Por outro lado, também já passou pelos estágios temporários das feiras, né? Acho que todas aí da ABCZ, né? Exposebu, enfim, foram várias experiências num período muito curto. Como que tá sendo vivenciar tudo isso? Conta pra gente, o que tá achando, como que tá sendo viver aí como um todo esses estágios, essas oportunidades? Eu acho que a palavra, assim, para definir é muito louco. Muito louco mesmo. Porque se for parar para pensar, né? Eu tô no terceiro período, eu vou fazer agora 1 ano e meio de faculdade. Eu entrei na faculdade, na FASU, eu trabalhava em uma revenda agrícola. Eu até pensava em fazer agronomia, em vez de zootecnia. Só que fui vendo que é o que eu gostava mesmo, é minha vocação, eu gosto muito mais do animal, falei, vou fazer zootecnia. E nisso eu continuei trabalhando na revenda, sabe? Chegou mais ou menos ali, vamos colocar pro 2º mês de aula, acabou meu contrato na revenda e eu optei por não continuar lá, sabe? Fiquei 2 semanas em casa, só que eu sou um cara meio agoniado. Eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo? O que eu vou fazer? Tanto que foi quando eu cheguei, foi meu primeiro contato com o Arthur. Cheguei, conversei com o Arthur. Na época eu estava rodando até a prova do giro leiteiro, lá na FASU, antes do PENAT. Falei, Arthur, posso começar a acompanhar a prova sem ganhar nada, sem ser estagiário, só para eu aprender, para eu ver, para eu conhecer, para eu saber como é, como que funcionam as coisas. Ele falou, não, pode sim, uma vez ou outra você vai lá, tal, você aprende. Nisso aí, igual eu te falei, eu não tava tendo muito o que fazer lá em casa, eu tava indo de domingo a domingo para ajudar os meninos lá. E nisso acho que foi no seu aniversário que você chegou lá no curral, acho que deu num domingo, não foi? Acho que foi, deu num domingo. Ele chegou lá assim para cumprimentar a gente e tal, e ele me viu lá e ele perguntou assim, uai, você tá fazendo aqui até no domingo? Falei, Arthur, tô aí, né, não tô fazendo nada em casa, é bom aprender. E nisso eu acho que foi o pontapé inicial para começar a minha trajetória, sabe? É o que eu sempre falo para os meninos, principalmente do primeiro período, para a turma que está chegando agora, deu o passo inicial. A coisa ali na faculdade, é o que todo mundo fala assim, né? Mas é a verdade, assim. Turma vai muito para festa é bom? É bom. Estudar é bom também? É bom. Mas não esqueça que para mim isso daí é a parte principal, uma das partes principais. A conversa, o contato. Você fazer rede de contato, você conhecer pessoas, você fazer amizade, você
você se abrir assim ao público, sabe? Você mostrar quem é você. E isso foi o que desencadeou assim a parte dos estágios que eu consegui, tanto o Penat, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Juliana lá um pouquinho, um estágio que me ajudou muito, a gente aprende não só como assim como de touros, mas também trabalho em equipe, o contato com o criador, a gente tem muito contato com o criador, sem contar com o pessoal aqui da BCZ, né? O Mauro, o Lauro, o Paulo, então foi um dos estágios assim que mais marcou assim para mim, sabe? Que foi também o de maior tempo, maior duração. E eu acho que é isso mesmo, assim, é muito, igual eu falei, a palavra mesmo é louco, porque em tão pouco tempo aconteceu um monte de coisa, né? Mas eu fico feliz e grato que esteja acontecendo isso, né? Então, é mais isso mesmo. E só uma dúvida, qual foi o insight para você de tipo, tô na revenda agrícola, tô pensando na agronomia, mas aí você viu, não é agronomia, é zootecnia. Qual que foi essa virada de chave? Então, na minha família, eu tenho já 2 zootecnistas, 2 primos meus formados pela FASU, que é a Julinha, minha prima do coração, e o Henrique. Nisso eu estava trabalhando na revenda, e num dia o Henrique pegou e me chamou assim, a gente vai numa fazenda ali vacinar uns gados, fazer uns protocolos, uns negócios, você quer ir? Falei, quero. E desde pequeno eu sempre gostei, sabe? Dessa parte de gado, de animal, de cavalo. Então, eu fui, cara, e quando eu cheguei lá para fazer as coisas, eu vi que aquilo ali era para mim, entendeu? Que era aquilo ali que eu gostava. Aquilo ali que me dava vontade de fazer as coisas. Foi, eu acho que o desfecho, assim, sabe? O maior desfecho, assim mesmo. Legal. É bem também a questão da vivência prática, né? Às vezes essa aproximação. E das oportunidades que também a FASU proporciona. A gente teve um Exposebu há pouco tempo atrás, com estágios 100% dedicados aos alunos da FASU. Alunos da zootecnia participaram em grande número. Isso mostra o fomento nosso não somente na formação dentro de sala de aula, mas fora, né? E gerando oportunidades, e cabe a eles depois, né, abraçar essas oportunidades, mas elas estão aí, para eles dedicarem a elas, né? Eu queria aproveitar também, a Juliana é a segunda participação dela, na primeira, inclusive, quem não assistiu, é o episódio com a professora Daniele Matarim. Ela já contou um pouco a trajetória dela, como que ela chegou na zootecnia, como os caminhos que a levaram até a FASU. Rafael contou agora brevemente também. Eu não poderia deixar de perguntar para você, Arthur, também, o que te trouxe a FASU, como que foi o seu caminho, né? Saiu lá de Belo Horizonte, né? O FMG, chegar até aqui, depois assumir a coordenação da zootecnia. Como que foi aí essa história? A história minha é engraçada. Quando eu fui fazer a faculdade, a mesma coisa, agronomia e zootecnia, passei nos dois, mas optei pela zootecnia em detrimento da produção animal. Eu sou um apaixonado pela pecuária. E eu já entrei na faculdade com um objetivo, assim, eu quero trabalhar com a parte técnica comercial, vendendo ração na parte de nutrição de bovino. E meu sonho era pegar meu diploma, colocar dentro de um carro e sair vendendo ração para o mundo afora. meu sonho era esse. Eu não sabia que você queria trabalhar na parte comercial. Comercial. Passou-se o tempo, não combinei com os romanos, 4º, 5º período, fiz uma iniciação científica. Aquilo mudou a minha vida por completo. Eu falei assim, já não quero mais mexer com revenda, eu quero ir para pesquisa. E entranhei para a parte de iniciação e desde o 4º, 5º período sempre fui. Tive 3 grandes mestres na nutrição, professora Ana Luísa, professor Lúcio, professor Breno, que foram grandes fomentadores para eu caminhar para a área da docência. Então, não, você leva jeito, vai apresentar simpósio, vai apresentar resumos, igual fizemos, depois a professora Juliana pode até comentar. E do 4º período em diante, tanto é que terminei a graduação, emendei mestrado, terminei mestrado e emendei o doutorado, porque realmente que foi o que eu queria depois. Ser professor, trabalhar, obviamente, sou consultor também, é muito importante o professor ter o pé no campo, mas a docência é minha grande paixão. Então, entrei na faculdade com um objetivo, saí com outro, mas sou muito grato à docência. Terminando o doutorado, falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que arrumar um emprego porque tenho que ir para algum lugar.
e saí disparando e-mail para toda e qualquer instituição, mas algumas foram muitas assim, FASU, de renome internacional. Assim, eles nunca vão me chamar, nunca. E foi a que me respondeu mais rápido. Estamos com o processo seletivo aberto. Quer fazer amanhã? Assim, hoje, se for preciso, eu faço hoje. Eu estar na hora certa, no lugar certo, e isso E mandei um e-mail na segunda, na terça fiz o processo seletivo, resultado na quinta, sexta-feira eu já estava vindo de mudança para Uberaba com a maior felicidade do mundo. E desde então já tem 4 anos, vai completar 4 anos que estou aqui e sou profundamente grato à instituição. Eu falo que a FASU me fez zootecnista, né? Enquanto professor, enquanto está realizado na docência, na pesquisa, agora um novo desafio na coordenação, mas muito, eu falo que é uma família, né? Trabalhar com pessoas assim, igual a Juliana, que não é somente amizade, mas que nos força a estar evoluindo tecnicamente. Realmente, ela força todo mundo. Níveis altíssimos de criticidade, até com as minhas coisas lá da comunicação. Mas isso eu acho que Você me manda, é porque você quer minha opinião. Lógico, eu penso assim. Mas é para eu falar, não é? Não, aí eu falo sempre. A pessoa mais crítica da faculdade, eu penso assim, isso aqui eu acho que tá meio ruim, eu vou mandar para ela vai detonar o material, mas pelo menos vai me dar ali um norte para eu corrigir e ficar bom, né? Sinceridade ainda. Sinceridade. Mas tem um monte de vezes que eu não corrijo nada, eu falo, tá ótimo. Tá ótimo. Ai, sempre. E é sobre isso. Mas é legal, né? O carro não serviu aquele momento para carregar a ração, mas trouxe a mudança aqui para Uberaba, que às vezes é o caminho que a gente coloca e o universo coloca na nossa frente, tem que seguir. E eu achei interessante um ponto de você ter falado sobre ter participado de uma iniciação científica. Puxo novamente o gancho para a Juliana, que está à frente do nosso programa de iniciação científica, e a gente menciona muito a questão do gado zebu, porque a FASU ela foi criada com esse propósito, né, de tecnificar, desenvolver aí a pecuária dentro do nosso cenário de terra do zebu, né, criada aí para atender essa necessidade da BCZ, mas com a evolução a instituição cresceu e foi muito além, né? Você mencionou a questão da apicultura, obviamente o gado zebu, enfim, pastagens, permeia aí por várias áreas, e a iniciação científica está aí justamente para isso, e não só a iniciação científica, né? Também tem as parcerias com empresas, onde são desenvolvidas pesquisas aplicadas, e a Juliana aí coordena majestosamente essa área. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses projetos em desenvolvimento, indo além, né, do que a gente já mencionou do PENAT, a gente também brevemente mencionou a prova de gir leiteiro, que você contasse um pouco mais, porque é muito interessante, né? Então, a gente fala em vocação FASU zebu, né? A gente já falou até pela origem, né? Então, pela instituidora, que é a BCZ, instituidora da FASU. Então, com foco em zebu, a gente tem 2 provas zootécnicas de grande importância e peso e que acontecem na instituição. O teste de desempenho e eficiência alimentar, que é uma das etapas do PENAT, que é o programa da BCZ, então, Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens. E a gente também tem o pré-teste, então pensa que o PENAT o teste de desempenho e eficiência alimentar na 9ª edição, e a gente tem o pré-teste de progene do gir leiteiro, que também acontece na FASU, e aí a gente já está na 17ª edição. Então, é um verdadeiro campo de avaliação de touros jovens a céu aberto. E isso acontece na FASU. E os alunos sempre envolvidos, como a gente já disse. O programa de iniciação científica, ele vem como uma forma de fomentar a pesquisa. Então, ele já direciona para áreas mais abertas. Por quê? Porque esse programa ele precisa abranger toda a instituição, não só a zootecnia. Mas, sim, é um estímulo a fazer com que o aluno ele adquira
outras competências e habilidades que nenhuma matriz curricular ele é capaz de ofertar. É o pensar com a cabeça de um cientista, e que é diferente. Então, eu estava até conversando com o Diego essa semana, o quanto a gente muda a partir do momento que a gente passa por uma iniciação científica e a partir do momento quando a gente tem, obviamente, perfil para isso, que a gente evolui para um programa de mestrado e doutorado. Então, a iniciação científica, ela também está presente na FASU. E você citou parceria com empresa privada, e o que a gente associa isso com pesquisa aplicada. Então, a FASU, ela não tem um perfil, nem um know-how e nem estrutura de grandes laboratórios para trabalhar com pesquisa básica. Então, o nosso negócio, pesquisa aplicada. Então, Juliana, o que é isso? Pesquisa aplicada. As provas zootécnicas geram dados que são aplicáveis, sim, pesquisa aplicada, mas a gente traz parceiros da iniciativa privada. Então, empresas. Então, a FASU tem muito um perfil de proximidade com o mercado e proximidade com empresas da área ligadas à zootecnia, né, do agro. Então, quando que isso acontece? Como isso acontece? A ideia dessa pesquisa, desse teste, ela vem do mercado, da própria empresa. Então, a empresa ela já tem um produto que está registrado no Ministério da Agricultura e esse produto já está no mercado. Mas, para que essa empresa ela consiga maior fatia de mercado, isso muitas vezes é comercial mesmo, tá? É um técnico comercial. Ela sai em busca de validação científica. E a validação científica, que pode ser feita por universidades públicas, por faculdade também. E a FASU, ela tem esse know-how de realizar esse teste de produto. Então, a demanda vem do mercado, vem da empresa, e nós delineamos o melhor protocolo, definimos os tratamentos, coletamos as variáveis, realizamos uma análise estatística, como não pode deixar de ser, e entregamos esses dados para a empresa. E muitas vezes esses dados eles são publicáveis. E muitas vezes, na grande maioria deles, temos alunos e bolsistas envolvidos. Então, esse acaba sendo um diferencial da FASU. É a abertura para o mercado, a sintonia com o mercado e que, de alguma forma, isso também reflete na formação do nosso aluno e com esse perfil de pesquisa aplicada. Aí essas temáticas elas vão permear a zootecnia, mas aí elas vão também permear outras áreas de atuação, né? Outros cursos que também são cursos que, como todos os cursos da FASU, é composta por professores qualificados, e a gente tem uma estrutura física que também propicia a realização de pesquisa, e a gente tem trabalhos oriundos do campo da zootecnia, a gente tem trabalhos oriundos do campo da medicina veterinária e também temos muitos trabalhos da agronomia e muitos trabalhos da psicologia também. Então, a iniciação científica, ela tem esse objetivo, né? A instituição FASU fomenta pesquisa. Temos bolsas FAPEMIG também, no programa de iniciação científica, e lançamos 2 editais ao ano, porque a gente valoriza, a instituição valoriza, e mesmo sendo, como eu disse anteriormente, não sendo uma exigência do Ministério da Educação, que seria uma obrigação. Não, o programa de iniciação científica, ele existe na FASU por vocação, mas ele realmente permeia todas as áreas e todos os cursos. O programa é aberto, é institucional, é aberto para todas as áreas. E, além também da pesquisa, a gente também tem os grupos de estudos, né, que, de certa forma, é um braço ali de apoio também e incentivo ao aluno. E Arthur está à frente do Ruminar, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco como que foi analisar a instituição, ver essa necessidade,
criar o grupo e hoje ter o grupo aí atuante? Quando eu cheguei na FASU, a gente já tinha outros grupos de estudos, e isso me chamou muita atenção. Hoje, grupos na FASU vigentes da área animal são 9 grupos. Então, avicultura, suinocultura, bovino de corte, bovino de leite, nutrição de ruminantes, pastagens. E isso me chamou muita atenção, porque a gente, na instituição pública, isso é normal. Nas instituições privadas, não é normal essa capacidade de pesquisa, de gerar conhecimento além da sala de aula. E eu falei assim, não, é minha área, vou fazer esse grupo. E no início tive bons alunos que me ajudaram muito. Cito o nome de 2 que foram muito importantes, o Marcel e o João Janazzi, ambos estão muito bem posicionados no mercado. E nós 3 começamos um grupo pequeno, reuniões semanais, e isso foi criando corpo, foi criando robustez. E no meio do primeiro ano, os meninos falaram assim, vamos fazer um simpósio? Eu falei assim, vamos fazer esse simpósio. E então surgiu a ideia de fazer o Ruminar Day, um simpósio 100% gratuito, que a gente já está indo para a quinta edição. E atrelado a isso, depois a gente foi assim, e vamos fazer um outro evento, que é o Ruminar Tour, que é a parte de visitas técnicas às fazendas. E esse teve uma aderência enorme do nosso alunado, porque, mais uma vez, a gente tem uma estrutura de fazenda, mas vamos mostrar outras realidades. Então, o Ruminar Tour surgiu com esse intuito, e aí já fizemos uma edição gado melhorado, bovino de corte confinado, bovino a pasto, bovino de leite. Então, estamos indo para as várias edições. E um outro braço é a parte de pesquisa. Então, a gente tem muitas pesquisas e até chama atenção da interdisciplinaridade que tem na FASU. A gente tem o PENAT, que trabalha diversos pesquisadores dentro dele, dados que são gerados para o nosso aluno de diversas áreas. Então, tem a parte de bem-estar, de determinação de consumo, avaliação de carcaça, a própria parte de desempenho, consumo hídrico. Então, o nosso aluno está inserido dentro dessas pesquisas e isso a gente nos ajuda muito para não ficar defasado com a parte de conhecimento. Então, nos força a estudar, nos força a estar antenado às perspectivas de mercado, às projeções de mercado. E o Ruminar é um pouco disso, colocar no mercado alunos que já fizeram iniciação, que trabalham com pesquisa, que já têm um pouco desse senso crítico, e também fazer ações não somente para a parte interna da FASU, mas também externa. Eu sempre gosto de falar que o conhecimento ele tem que ser o mais pulverizado possível. O Ruminar Day surge com essa ideia de um evento gratuito, difundido aí para quem quiser ir participar. As portas da FASU, as porteiras da FASU estão sempre abertas, né? E o outro, um evento mais de viagem técnica, que também é muito interessante na formação do nosso aluno. Nessa parte aí, puxando um pouquinho do Ruminar, o Ruminar Tour, eu falo isso para os meninos, falo que todo mundo pelo menos uma vez devia ir, porque é um evento que a gente faz na visitação de fazendas, igual o Arthur falou, a gente já passou por recria, cria, engorda, tudo, só que cada fazenda é uma fazenda, entendeu? A gente já foi em fazenda que eles mexiam muito na base de silagem, outros ali eles faziam a base de silagem só que com o capim em vez do milho, entendeu? Então cada ponto assim que você pega de cada fazenda diferente, e isso aí vai ter que tecnificando o aluno, porque ele vai aprendendo outros meios assim, tipo, beleza, o padrão é esse, mas tem alguma outra alternativa? Tem algum outro meio que eu posso fazer? Qual que será que é mais lucrativo? E sem contar que aqui em volta, não o Ruminar, não só aqui em volta, né, de Uberaba, que a gente já foi para Barretos, CMA, já foi um pouco longe daqui um pouquinho, mas aqui em volta assim, de Uberaba, a nossa realidade mesmo é o gado zebu. Então, a gente consegue ver uma genética de alto padrão, uma genética de qualidade. Só que é bom, igual um exemplo, a gente já foi para CMA lá em Barretos, que é um confinamento. É totalmente diferente daqui, entendeu? Totalmente, é um outro gado, é um outro manejo, é uma outra ciência, tudo por trás. Então, por isso que eu falo que eu acho que pelo menos uma vez todo mundo tinha que ir no Ruminar Tour, para entender esses processos, sabe?
E conhecer outros sistemas produtivos também, né? Porque o aluno, ele vem, mas não necessariamente ele vai ficar em Uberaba, né? Na verdade, poucas das vezes, né? Até porque a gente tem alunos aí de todos os cantos do país, alunos que vêm de fora aí de outros países da América Latina. E, Rafael, você mencionou a questão do Ruminar Tour, mas você também faz parte do grupo de estudos, né? Conta pra gente um pouquinho como que é essa vivência dentro desse novo perfil. É um perfil de estudo, mas ele é diferente da sala de aula, né? Como que é para você participar aí do Ruminar, do grupo de estudos? Te falar, Rayane, diferente. Porque se você for puxar assim na minha cabeça, eu nunca pensei em mexer com pesquisa, fazer parte disso, igual, vamos falar assim, eu tô mais ou menos com a cabeça do Arthur no começo da faculdade. Eu gosto muito comercial, meu sonho é trabalhar nessa parte comercial, sabe? Mais preciso assim, prestando consultoria, principalmente em confinamento. Sou apaixonado em confinamento. Tem gente que fala que é apaixonado em vaca de leite, porque aí você pega a bezerra, vê a bezerra virando vaca. Meu negócio é ver um boi magro e ver ele saindo gordo. Nunca diga nunca. Entendeu? Aham, Entendeu? nunca. Tem gente que fala assim, nunca vou trabalhar com leite. Aí daqui 5 anos é gerente de uma granja. É sempre assim. Então nunca pagando diga... bem, que O mal bom é a tem. gente aprender, o bom é a gente aprender um pouco de tudo, pra Abrir gente o estar leque. preparado para as oportunidades quando elas surgirem. Perfeito. Mas voltando um pouquinho na parte do Ruminar, cara, eu gosto muito, principalmente ali do pessoal do comitê, que é um pessoal que no começo da faculdade eles me abraçaram muito, sabe? Porque eu entrei na FASU, eu falei assim, beleza, eu tô aqui. E aí? Eu fiquei meio perdido. Só que teve uma pessoa, além do Arthur, assim, que ajudou a gente muito no começo, que puxa um pouco do apelido, mas eu falo também, que foi o papai, o João, que realmente ali na faculdade, ali, tanto para mim quanto pro Jorginho, um amigo meu que faz parte também do comitê, ele foi um pai pra gente dentro da faculdade. Ele ajudou a gente desde o começo, ensinou, tudo que a gente precisava, a gente chegava e falava nele. E ele faz parte também do Ruminar, então ali pra mim eu vejo mais como uma família mesmo, sabe? Todo mundo que tá ali. Na parte das pesquisas, acho muito interessante, porque, querendo ou não, é um aprendizado a mais que a gente tem, né? E também um exemplo, a gente faz, a gente conhece os produtores, um exemplo, na organização do Ruminar Tour, do Ruminar Day, essas coisas, o Arthur, ele coordena a gente, só que a gente que vai fazendo as coisas, sabe? Então, você faz muito contato, você conhece gente, fala, a gente vai fazer tal evento. Posso ir na sua fazenda? Você conversa diretamente com o produtor. Então, eu acho que esse é um diferencial de um grupo de estudo, sabe? Você aprende tanto a parte técnica como a prática. Não só do grupo de estudo, como também do diretório acadêmico, né? Essa parte da organização de eventos, ela é algo complexo, de certa forma, porque envolve outras habilidades, né? A comunicação, o planejamento, relações interpessoais. Atualmente, você é presidente do diretório acadêmico e recentemente a gente teve, né, o dia do zootecnista, que sempre quando tem esses dias especiais, vejo a movimentação dos diretórios acadêmicos, sempre ali. É um desafio, né? Mas é muito também satisfatório depois chegar lá, ver a programação técnica acontecer, ver o encerramento ali com uma costelada, uma confraternização, um momento de interação. E não só tomando como exemplo o dia do zootecnista, mas a experiência de presidir o diretório acadêmico. Como que está sendo para você atualmente essa gestão? Como que está sendo os desafios, as oportunidades? Então, graças a Deus, é igual eu estava te explicando aqui agora, eu entrei na faculdade meio perdido, sabe? Só que eu tive muitas pessoas que sempre me ajudaram e me ampararam. Eu sou muito grato por isso. Igual na parte que eu falei do comitê, o diretório também, eu falei em ideia com o Arthur no começo de fazer a chapa, tentar fazer isso acontecer.
todos que eu chamei para a chapa no começo, eu falei assim, gente, eu não quero que a gente esteja briga, eu não quero que, tipo, eu sou o presidente, eu mando isso, 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 não. Eu quero que a gente seja um grupo, uma família, todo mundo um ajudando o outro. E eu fui muito bem amparado nessa parte, tenho muito que agradecer os meninos aí, porque todas as decisões que a gente toma é em conjunto, a gente faz os negócios tudo junto. Então, você vai pegando afinidade com um, com o outro, tipo, tal pessoa é melhor para essa função, aquela pessoa ali também é bom, só que nenhum deixa de se ajudar. Às vezes dá um intrigo, outra, mas isso aí é normal na família, eu creio, né? Toda Então, família, né? Aham. mas eu sou muito bem amparado nessa parte. Na questão do evento, não vou te mentir, assustei um pouco, é difícil, não é a coisa fácil, sabe? Porque a gente pensa, a gente tenta agradar todo mundo, só que nem Deus agradou todo mundo, né? Então é complicado. Mas no final deu tudo certo, assim. E pegando um gancho que o Rafael falou, eles estão no primeiro ano da chapa deles e foi o primeiro evento que eles organizaram. E, diga-se de passagem, organizaram muito bem, com uma maestria enorme. E detalhes que foram dando certo ao longo do evento. Então, uma programação técnica prática, que inclusive foi uma sugestão deles, que a gente, no ano passado, foi uma programação incrível, mas foi somente palestras. Esse ano eles falaram, vamos fazer uma parte prática durante o dia e à noite a gente faz algumas palestras. Assim, fizemos essa parte prática, com egressos, inclusive, formados na FASU, 3 egressos no período da tarde formados na FASU, de renome, que estão muito bem posicionados aqui na BCZ e na Autogenéticas. Depois um mini curso sobre manejo de pastejo com o professor Manuel Rosalino da UFO. Mas, além disso, a forma que eles abordam, como eles trabalham em conjunto, e no final a costelada, né, um momento de confraternização. Então, foi o primeiro evento de vocês, mas não somente isso, um evento que foi muito bem feito e vai ser o primeiro de muitos, né? Vocês têm outros ao longo do semestre para fazer aí. E a melhor parte foi a costelada, Rafael? Foi. Tô brincando. Mas os cursos de tarde também, rapaz, os cursos de tarde, as palestras à noite, achei muito bonito na palestra à noite a história da Giovana. A Giovana é egressa da FASU, tá ali na Matsuda. Achei muito bonita a história dela. Tanto que a da Juliana também, que no dia do zootecnista do ano passado, eu fiquei comovido com essa história. É sério mesmo. Com a palestra? Foi. Mas... Você me falou mesmo, depois da palestra, você falou assim, Juliana, foi inspirador. Não, Juliana, você é uma ídolo pra mim, é sério mesmo. Eu falo às vezes brincando assim, mas senhora da Badia, a Ju, ela Mas foi muito bom, tanto a parte da costelada, da confraternização, né, quanto das palestras. Eu achei que foi uns temas que, tipo assim, em alta do mercado, tanto puxando a parte de pastagem, de exognose bovino, tanto de corte como de leite. E ali, na parte da exognose, eu achei bom porque tanto o Virgílio, o Guima, o Mauro, eles puxaram muito, assim, na avaliação para a parte de pista, mas também explicaram um pouco do comercial, sabe? E isso aí eu achei bom, que é um diferencial que às vezes não tem. Porque a gente fica, às vezes, muito bitolado só no gado de pista, ou só no gado comercial. Entendeu? Então eu acho que é bom você conhecer dos dois mundos, que são totalmente diferentes um do outro. Mas eu vejo assim, né, a minha opinião, e de muita gente também que elogiou, acho que o dia foi um sucesso, foi muito bom. E igual o Arthur falou, né? Um dia de muitos agora, um evento de muitos pra frente. Que vai continuar dando certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Vai dar, já deu. Sempre dá certo. Eu fico muito contente de ver vocês trabalhando e depois ver a programação acontecendo. E até essa questão justamente de propor. Porque o aluno sabe também quais tipos de atividades funcionam melhor, tem uma interação melhor, e é interessante poder propor e poder, né, organizar e entregar isso ali para os alunos. Foi bem bacana o dia do zootecnista, fiquei bem satisfeita de ver vocês participando. E, gente, agora para caminharmos para o final, eu queria voltar a um tópico de... Estamos falando aqui de instituição de ensino, falamos um pouco de trajetória, de mercado, de pesquisa, mas voltando ali para aquele
aluno que às vezes está saindo do ensino médio, ou aquela pessoa que está querendo mudar de profissão, ou que ainda vai passar pelo vestibular e está na dúvida entre qual curso escolher. Todos aqui são zootecnistas, informação no caso, mas todos optaram pela área. Qual a dica, qual o recado, qual mensagem vocês dariam para aquela pessoa que quer, mas ainda não tem certeza, esse direcionamento aí para a área da zootecnia? Você está olhando para mim? Quem quiser começar. O Rafael, ele me levou para um lugar do ano passado que tocava muito nesse assunto, né? E da palestra que eu ministrei lá no Dia do Zootecnista do ano passado. E aí, quando a gente pensa assim, o que traz o aluno para a zootecnia no início, como um embrião ali, no pensar na profissão da zootecnia, na época que você está escolhendo ainda o que vai fazer, com aquelas incertezas, momento de vestibular. Então, traz para a zootecnia quem tem aquela paixão por animal, então começa assim sem mesmo entender ou sem ter uma ligação com a área e o ambiente rural, diferentemente do Rafael que já tinha. Então, o ter a paixão, o gostar de animais, o ter aquela vontade de estar, de trabalhar na natureza. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado, não tem como. E é isso que move para a zootecnia naquele princípio. Gosto de animais, gosto de natureza, tenho pé na roça, ou às vezes não tenho pé na roça, mas assim, tem essa vivência rural e isso atrai muito para a zootecnia. Mas aí depois você conhece a zootecnia. Aí, conhecendo a zootecnia, aquela coisa que era paixão, você entende ser propósito. É o propósito de trabalhar com produção animal. Pensa, a população cresce e a população precisa de alimento. Profissional que trabalha para alimentar essa população crescente, isso a gente está falando de proteína de origem animal, zootecnia. Mas produção, não a todo custo. Produção sustentável, porque a gente precisa otimizar os recursos que a gente utiliza hoje para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. Qual a profissão que produz de forma sustentável? Que não a zootecnia. Zootecnia. E nesse Brasil, gente, a gente está no Brasil. Então, extensão territorial, clima favorável, pecuária eficiente e o zebu dentro desse contexto. Então, se a gente pensar zootecnia, zootecnia propósito, zootecnia profissão, não do futuro, do agora e do sempre, né? Então, a zootecnia é o que nos move, né, gente? Então, vamos pensar como não dizer da zootecnia com tanto amor, né? Que é igual a Ju falou, a zootecnia puxa um gancho que depois que você entende o papel de um zootecnista na sociedade, você vê que é uma profissão muito bonita, sabe? Porque é a profissão, querendo ou não, que alimenta o mundo, entendeu? E isso aí eu acho que é muito bom as pessoas entenderem, porque geralmente o povo entra na faculdade assim com a mente, tipo, eu vou fazer zootecnia, eu vou fazer veterinária, eu vou mexer com animal. Você tem que pensar, beleza, você vai mexer no animal, mas por trás do animal tem um dono, pode ser você, pode ser outro. Então, a mensagem que eu deixo, assim, para quem tá saindo do ensino médio e tá vindo para cá, se tecnifique, é tecnifique que fala, né? Ou não? Tecnifique, tecnifique e também seja aberto. Tipo, igual, eu entrei com a cabeça que eu sempre quis mexer com comercial. Eu tô no 1 ano e meio de faculdade. A faculdade são 5 anos, eu espero, né? Espero que seja 5. Eu não sei o que pode ser para frente, às vezes surge uma oportunidade, alguma coisa diferente, né? Então seja aberto e converse. Você pode conversar borracha, que vai te ajudar também, mas conversa coisa certa também. Saiba quando falar, saiba o que falar, que a fala, você demonstrar interesse, você se demonstrar disposto ali,
abre muita porta para você. É, muita proatividade. mesmo. Proatividade. Proatividade. Perfeitamente, é a palavra. Juliana Pascoal. Proatividade. Quando eu falo da zootecnia, eu falo com paixão. Acho que eu já vim disso, minha família toda do interior, com o pé no campo. Aquela fala até do dia do zootecnista da BCZ, o que você acha da zootecnia? Eu falo assim, de volta, estar com as minhas raízes, a zootecnia é isso. Mas além disso, hoje eu falo assim, e a zootecnia que é para você? Eu falo assim, é uma fonte de renda. E é uma fonte de renda muito viável. Hoje o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, somos um dos maiores exportadores da maioria das proteínas animais, então bovino, aves, suínos, mercado de trabalho pujante, uma população mundial crescendo absurdamente e alguns dados de organizações internacionais mostram para a gente que para o mundo vai precisar de crescer a produção de alimento em 20%, o Brasil tem que crescer 40%. Lenda. E isso precisa de profissionais, então isso precisa de profissionais no mercado. A zootecnia é muito disso. Hoje, quando eu formo um aluno, eu falo assim, eu quero colocar ele no mercado, eu quero colocar ele bem posicionado, e não somente financeiramente, numa empresa de renome, mas para ele cumprir o papel, como bem disse o Rafael, social, né? De produzir alimento. A gente produz proteína muito barato, isso vai cruzar um oceano e vai alimentar países que estão precisando desse alimento barato. Eu sempre gosto de parafrasear uma frase que eu escutei do Roberto Rodrigues há muito tempo atrás, o nosso ex-ministro. Ele falava o seguinte, uma pessoa passando fome é uma pessoa brava. Um pai e uma mãe que passa fome, que vê o filho passando fome, é uma pessoa que pega numa arma. Então, quando a gente fala de produzir alimento barato, eu acho que é diminuir guerra, como bem disse também a Ju, o Brasil é a pecuária e a agricultura mais sustentável do mundo. Após a nossa revolução da década de 70, a gente desbravou o cerrado e hoje cada vez mais a gente vem produzindo de uma maneira verticalizada e sustentável. Isso tem que ser dito. Nenhum país no mundo é mais sustentável que o Brasil. E isso graças aos trabalhos de zootecnistas, agrônomos, médicos veterinários, pessoas que estão envolvidas aí na cadeia. Mas, além de tudo, mostrar para o Brasil que é uma profissão ainda assim jovem, que é uma profissão jovem quando a gente compara com as outras, mas que tem um futuro e um presente promissor. Muito obrigada, Arthur. Eu gostaria de perguntar se vocês querem complementar com alguma coisa, porque roteirizei algumas perguntas para a gente falar um pouco sobre mercado, perspectivas e experiência na FASU. Mas o universo da zootecnia ele é tão amplo, né, para além ali da minha perspectiva de fora, então eu gostaria de ver se vocês querem complementar com alguma coisa que às vezes eu não perguntei, mas que é muito importante de ser mencionada. Eu acho que você roteirizou muito bem. Perfeitamente. Né? Então, a crítica agora é construtiva e sempre o objetivo é ser. Tá? Então, assim, acho que você abrangeu de uma forma que deu valor à zootecnia, deu o valor que ela tem. Fico feliz, inclusive gostaria de agradecer também ao Arthur, que de certa forma foi um incentivo aí para a segunda temporada do FazuCast, porque ele queria destacar a questão do ruminar, das iniciativas da zootecnia. Foi uma alegria receber vocês, ouvir um pouco dessas experiências, tanto pessoais quanto profissionais, e estou muito contente, fico feliz aí de mais um episódio cumprido e entregue. Muito bom, muito obrigado pela condução, tá? Foi majestosa, viu, Rayane? E parabenizar, eu sempre gosto de falar que a gente já conversei muitas vezes com a Ju, a gente trabalha muito e fala pouco às vezes do nosso trabalho, então esse momento é muito importante para mostrar ao mundo o nosso trabalho na FASU e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Queria agradecer também, Rayane, pelo convite. Igual eu falei no começo, tá nessa mesa aqui com duas pessoas que eu admiro tanto o professor Arthur, o coordenador, e a Juliana, que igual eu falo para ela, ela é uma mestra. E eu fico muito feliz de poder participar disso, sabe? De poder mostrar um pouco, igual a gente estava conversando, de um menino que chegou na faculdade no primeiro período e que é possível você fazer as coisas, sabe? É possível. Não estou falando para me usarem como exemplo, longe disso,
Mas é um caminho a se seguir, sabe? Você entender que, tipo, eu estou no primeiro período, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer. Não se pergunta isso, vai e faz. Vai e faz, entendeu? É mais essa parte. Agradecer mesmo. E eu também, só agradecer, Rayane, por mais um FazuCast. E pessoal, essa foi mais uma edição do FazuCast. Compartilha, manda aí para os amigos, para os colegas de área, para as pessoas que estão em dúvida aí se vão cursar zootecnia ou não. E muito obrigada pela audiência. Foi até mais leve, eu fiquei meio nervoso no começo, mas foi bom.